Estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Hoje temos um tema bastante interessante. Estou aqui com meu amigo Edival, a convidada já está ali. Fica aí que o tema hoje é muito importante para você. Então, como prometido, estamos de volta com um tema que é muito importante para você. Falaremos hoje de cuidados paliativos. Boa noite, doutor Edival. Meu amigo Rodrigo, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez em nosso podcast. E hoje nós temos um assunto muito importante para todos. Estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Fernanda Reis, que é médica especialista em medicina preventiva e social. Atualmente ela é a presidente da Comissão de Cuidados Paliativos da Santa Casa, uma pessoa com larga experiência. É um prazer muito grande tê-la conosco, doutora Fernanda. Em primeiro lugar, agradecer, o convite de vocês, participar desse projeto, mais um projeto lindo da Santa Casa. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje para a gente poder falar desse assunto que é tão necessário e pouco discutido mesmo na realidade da área de saúde em geral, Então, muito obrigada. Doutora Fernanda, cuidados paliativos têm avançado muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E muito se associa a cuidados paliativos com terminalidade, com pacientes em final de vida. Cuidados paliativos é apenas para quem está no final da vida? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Então, não. Cuidados paliativos, na verdade, é diferente do que seriam cuidados de fim de vida, de terminalidade. Então, em definição, cuidados paliativos ele é uma abordagem multidisciplinar. Ele não é uma conduta específica, ele é uma abordagem onde a gente vai priorizar o conforto, a qualidade, a melhor qualidade de vida para aquele paciente e para aqueles familiares que estão envolvidos ali perante uma doença grave, uma doença que ameaça a continuidade de vida. E nós fazemos os cuidados paliativos, ele vai abranger tanto os cuidados físicos, os sintomas físicos que aquele paciente pode vir a ter devido à doença, psicossociais, espirituais. Então, vem diante de uma equipe, de um cuidado multidisciplinar. E é diferente de terminalidade, que terminalidade, na verdade, é uma fase da doença e que infere outro tipo de atenção, outro tipo de cuidado. Nanda, eu ouvindo você falar, então a gente entende o seguinte, os cuidados paliativos, diferente do que eu e muitos outros médicos que acompanham o nosso podcast, fomos acostumados, porque nós não tivemos, Rodrigo, acho que Fernanda também não, sim, formação em cuidados paliativos na faculdade. Não sei se hoje os nossos ouvintes que estão aí pudessem até, se tiver espaço nas nossas redes sociais, para colocar algo sobre isso. Você teve experiência com formação em cuidados paliativos no seu curso? Então a gente tem muitas dúvidas. E uma coisa que nos ocorre é que seria aquilo dedicado ou uma área que é mais, digamos assim, que se envolva mais com os pacientes terminais. E você já me disse que não. Eu prestei atenção, você me disse que são pacientes com doenças graves, certamente, mas que não necessariamente poderiam estar também nessa fase terminal, mas que não necessariamente numa fase terminal, A gente associa muito os cuidados paliativos com doenças oncológicas, que a gente pode mais tarde conversar um pouco. Mas eu queria perguntar para ti se é apenas para doenças oncológicas que os cuidados paliativos se empregam e quem são os pacientes que poderiam ser candidatos a esse tipo de assistência. Sim, é a cultura realmente que a gente tem de que cuidados paliativos são para pacientes oncológicos, É evidente que a gente tem uma incidência maior, até da prática mesmo de cuidados paliativos, principalmente na nossa realidade do Brasil. A gente tem os serviços, poucos serviços, hoje implantados no Brasil, e a maior parte, de fato, tem realmente um foco maior nos pacientes oncológicos. Mas cuidados paliativos, ele, como a própria definição traz, ele abrange todos os pacientes que têm doenças graves que ameacem a continuidade da vida. Então, a gente vai ter pacientes cardíacos, pacientes nefropatas, a gente vai ter pacientes demenciados, de doenças portadores de doenças neurodegenerativas, doenças infecciosas que evoluem com cronicidade, como a AIDS. Então, são pacientes que também são passíveis de cuidados paliativos. Lembrando que cuidados paliativos,
A gente inicia ali desde o diagnóstico daquele paciente, existem critérios de elegibilidade, então não é todo paciente cardiopata que vai ser encaminhado para um serviço de cuidados paliativos. Sim. Mas a gente vai ter um exemplo de um paciente de insuficiência cardíaca, que ele tem ali um estágio 3, 4, que já é um estágio mais avançado. Esse paciente ele já é candidato a ser encaminhado e acompanhado pelo serviço de cuidados paliativos. Uma coisa que me chamou a atenção quando você definiu, Nanda, em relação ao que seria cuidados paliativos, é essa abordagem aí multidisciplinar e essa atenção que vai além do físico. Sim. Você falou, se eu não me engano, de algo emocional, espiritual. Isso me lembra muito e dar muita conexão ao que o SUS prega, que é um princípio doutrinário, né? Um princípio filosófico importante, que é da integralidade. Então, parece que cuidado paliativo, ele bebe dessa fonte, né? Bebe dessa fonte que gerou, inclusive, esse SUS robusto que a gente tem e mostra que o cuidado paliativo não é de uma especialidade, como o doutor Edival coloca aí, muito relacionado à oncologia. Então, é uma abordagem multidisciplinar que vem agregar o que as especialidades mãe, vamos dizer assim, não conseguem dar atenção. Então, mas para além das especialidades médicas, esse cuidado demanda de outros profissionais, é importante que a gente tenha enfermagem conectada, psicologia. Fala um pouquinho da importância aí dessas outras profissões para o cuidado desse paciente que é complexo em sua natureza. Sim. Na verdade, que a gente, até complementando sua fala, todas as outras especialidades que a gente tem, cardiologia, nefrologia, essas especialidades a gente busca o quê? Tratar uma doença, diagnosticar e tratar uma doença. Cuidados paliativos, ele deixa totalmente o fator doença de lado e passa a ser um foco o paciente. Então, a qualidade de vida daquele paciente, controle dos sintomas daquele paciente. Então, a gente vai ter uma doença que não é o foco para a especialidade de cuidados paliativos, porém, essa doença ela vai trazer danos àquele paciente, não só físico, como espiritual, psicossocial. Quando a gente fala de psicossocial, tem pacientes que eles moram em uma zona rural, ele tem uma dificuldade de se deslocar para a cidade, para o tratamento. Então, a gente precisa de um apoio social desse paciente. Então, a gente vai ter que ter na equipe ali multidisciplinar um serviço social atuante que vai conseguir ali realmente ajudar aquele paciente. Lembrando que um paciente que ele tem uma dificuldade social de vir à cidade, por exemplo, para fazer o tratamento, isso vai inferir, com certeza, na qualidade dele do tratamento e dos sintomas, né? Então, quando a gente foca nos cuidados paliativos, quando a gente fala em forma multidisciplinar, a gente está falando de um apoio psicológico, de um apoio social, nutricional, que as pessoas elas não têm noção da importância que é, por exemplo, a nutrição nesses pacientes. São pacientes que eles evoluem com quadros depressivos, de ansiedade, um quadro emocional importante. E isso afeta muito a questão da qualidade nutricional. Esse paciente ele não tem desejo de comer, esse paciente ele dorme mal, esse paciente ele está maior parte do tempo angustiado. Isso tudo influencia. E se eu não tenho um paciente bem nutrido, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um tratamento quimioterápico, que seja, que vai ter uma resposta adequada, né? Para demais dos sintomas físicos, que a gente pensa muito assim, controle de sintomas físicos, é dor, é dispneia, é falta de ar, são os sintomas que a gente consegue imaginar nos pacientes que estão ali em um processo de uma doença muito grave. Mas além disso, que eu acho até, que você tocou nesse assunto, que é até um tema fundamental dentro do cuidados paliativos, é a gente cuidar da espiritualidade. Seja espiritualidade, seja religiosidade, respeitando, né, cada paciente com suas crenças, mas a gente conseguir avançar para aquele paciente ali, ou trazer ou até mesmo reforçar. Às vezes é um paciente que já tem uma espiritualidade, já tem uma religiosidade, mas a gente estimular aquele paciente a alimentar aquilo ali na vida dele diária, muda totalmente o desfecho desse paciente. Não vamos falar que vai mudar o desfecho do final da história, né? O paciente tem uma doença incurável, progressiva, mas muda todo o percurso dele durante essa doença. Então, a percepção dele da doença, o controle de sintomas dele dessa doença. Hoje existem estudos que comprovam, né, que a gente fazer um acompanhamento desse paciente de forma multidisciplinar de cuidados paliativos vai trazer para aquele paciente um controle melhor de sintomas, menos internamentos mesmo desse paciente, infecções, e isso traz como final um aumento de sobrevida desse paciente. Então, realmente, não é só um controle de sintomas, a gente implementa todas as outras áreas multidisciplinar
E com certeza estimular esse paciente a alimentar a espiritualidade dele, a religiosidade dele, respeitar a opinião e a decisão desse paciente, influencia muito no desfecho mesmo, tanto para o paciente quanto para os familiares. Porque cuidados paliativos, ele começa no diagnóstico e ele não finaliza na morte, ele finaliza com luto. Então, quem fica são os familiares. Então, a gente precisa trabalhar com a ideia de que precisamos prever o controle toda a doença, né, de todos os sintomas, e prever como também aqueles familiares vão ficar depois, né, da morte desse paciente. Veja, Rodrigo, a gente tem então uma especialidade, uma formação médica que é sensacional, porque a gente está aqui diante de uma equipe multiprofissional, de pessoas com vários saberes, com vários tipos de conhecimentos específicos, à disposição não só do paciente, da família, mas também do médico que está assistindo esse paciente. Eu entendo isso como uma camada de cuidado adicional, extremamente importante e relevante para um paciente complexo. Sim. Uma família que precisa de muita atenção e de um médico que também precisa de apoio, né? Então, os cuidados paliativos cuidam do nosso paciente que precisa de um cuidado especial. Você chamou atenção. Às vezes é uma questão alimentar, uma atenção nutricional, às vezes é um alívio de dor, melhor do que aquilo que seria com atendimento convencional. Uhum. Às vezes são questões sociais que envolvem a moradia de um paciente, os aspectos, às vezes até financeiros, Rodrigo. E a gente tem uma Santa Casa, a gente entende bem isso, né? Então, me parece uma coisa assim sensacional e eu procuro pensar assim, quem não queria ter alguém tendo uma doença crônica, uma doença grave, quem não gostaria de ter uma equipe como essa à disposição para poder lhe dar mais atenção? E é nesse sentido, Nanda, que eu queria te perguntar o seguinte: como é que é a relação da equipe de cuidados paliativos, não só com o paciente, mas eu queria ouvir um pouco a sua experiência com esse primeiro contato com o paciente, mas com a família e com a equipe médica, o oncologista, o cardiologista, mas sobretudo o oncologista, que, salvo engano, ainda é aquela equipe ainda que mais está próximo assim da equipe de cuidados paliativos. Sim. Na verdade, assim, quando a gente... existe a equipe, hoje, como é muito mais estimulado o convívio dos cuidados paliativos na oncologia, por questão cultural, que isso é uma coisa que já vem mudando. Cuidados paliativos no Brasil, a gente começou aqui no Brasil em 1980, o primeiro serviço de cuidados paliativos lá no Rio Grande do Sul. É bem Hoje, recente, né? Bem recente, 44 anos, né, depois, a última contagem, né, de serviços que a gente tem no Brasil foi em 2022, e a gente tem 234 serviços, é muito pouco, muito pouco. E sendo que nesses 2 últimos anos, de 2020 para 2022, só nesses 2 anos aumentaram 90 serviços. Então, assim, quase metade, né, do que a gente tem no Brasil foram nos últimos 2 anos desses 44 anos. Então, a gente está bem longe ainda tem muita coisa para crescer, a cultura mesmo, a gente precisa aprender, entender um pouquinho mais sobre isso, quem é elegível, as relações entre as especialidades, principalmente da oncologia, né? Que hoje acaba sendo a maior incidência de prática de cuidados paliativos, de pacientes de cuidados paliativos. Mas, sobre o primeiro contato. O primeiro contato, teoricamente, é realizado pelo especialista, né, da doença daquele paciente, seja o cardiologista, seja o nefrologista, seja infectologista, o próprio oncologista. Esse paciente ele vai definir, é ele que vai considerar que aquele paciente ele é elegível ou não para ser encaminhado para um serviço de cuidados paliativos. Então, quando ele chega numa equipe de cuidados paliativos, geralmente a gente tem uma triagem com enfermagem, a gente tem uma triagem para, após isso, passar pela equipe médica. Então, quando ele chega para a equipe médica, ele já foi avaliado pela equipe de especialistas, já foi considerado, e esse paciente, numa triagem, ele é elegível ou não. Quando o médico ele vai fazer aquela primeira consulta, a gente pode ter diversas situações, né? Aquele paciente que ele vai vir com a negação, ele pode vir já com muita consciência do que está passando, do que está acontecendo, e a gente pode ter também os atritos familiares. Então, que é um familiar que traz o paciente
mas ele não quer que o paciente saiba do diagnóstico dele. Um paciente vigil, contactante, paciente que tem todo o direito de saber o que ele está passando. E às vezes o familiar, ele entra para você assim, na sala, antes do paciente, fala, ele não sabe da doença dele não conta não. Então, assim, chega no serviço de cuidados paliativos e o paciente não sabe nem que ele tem aquela doença, né? E aí, naquele momento, a gente precisa priorizar o paciente. O paciente, ele tem todo o direito. Então, a gente precisa alinhar ali com a família, conversar, mas a gente não vai respeitar essa decisão, porque essa decisão ela é tomada pelo próprio paciente. Então, tem que ter muito cuidado com esse primeiro atendimento. Delicado, né, é bem essa delicado. situação. Porque, assim, eu chamo o paciente e pergunto, você quer saber do seu diagnóstico? Você quer saber o que está acontecendo? E tem paciente que ele fala, não quero. Fale para minha filha, porque eu não quero saber. Aí a gente vai respeitar o paciente. Aí a opinião, a decisão é do paciente. Então, cuidados paliativos, tanto nesse primeiro contato, quanto em todo o processo de acompanhamento, né? Que isso, o ideal é que fosse iniciado a nível ambulatorial. O ideal é que esse paciente tenha o diagnóstico, seja encaminhado para o serviço de cuidados paliativos e lá ele comece a ser acompanhado pelo ambulatório e no segundo momento que possa vir a acontecer uma intercorrência a nível hospitalar e até mesmo em todo o percurso da doença dele com toda a equipe. Então, nesse percurso do acompanhamento, esse paciente ele pode desenvolver questionamentos, ele pode desenvolver a negação, não no primeiro momento, mas em um segundo ou no terceiro momento, né, quando ele vai começando a entender a realidade. Mas a grande importância de a gente fazer esse acompanhamento é a gente conseguir, primeiro, estabelecer para aquele paciente o que ele está passando, conseguir orientar, conseguir deixar ele realmente assim, consciente de tudo, para ele poder tomar a decisão que ele quer tomar. Então, hoje a gente tem diretiva antecipada, por exemplo, que é muito pouco difundida, que é um documento muito aplicado nos cuidados paliativos, muito aplicado nos ambulatórios, né, nos acompanhamentos, onde a gente traz para o paciente o risco daquela doença, como provavelmente vai ser a evolução daquela doença, o que pode vir a acontecer, o que ele quer, o que ele não quer que se realize, e ele documenta isso aí, e para algum segundo momento que ele possa estar sem condições de tomada de decisão, a gente vai respeitar a decisão que ele tomou naquele momento. Então, os cuidados paliativos, ele vai muito além, realmente, de a gente controlar um sintoma, é um contexto muito social, espiritual, a gente precisa trabalhar aquilo ali o tempo inteiro, porque são dores, né? A gente não consegue ter noção do que aquele paciente ali do outro lado está passando. Você falou uma coisa muito curiosa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, como a gente costuma dizer, que é relacionada a um ambulatório de cuidados paliativos. Eu, Erival, confesso que conheço pouco sobre isso, né? E aí a gente aqui no bastidor, pouca gente sabe. Fernanda também é nossa vice-provedora e está responsável aí que nesses próximos 3 meses de implantar um ambulatório de cuidados paliativos lá na Santa Casa de Feira de Santana, no Hospital Dom Pedro. De primeira mão, né? Então, além de médica e ter essa formação e presidir a nossa comissão de cuidados paliativos, ela é nossa vice-provedora e está dentro desse contexto aí de implantação desse ambulatório. Mas eu confesso que eu sei muito pouco de como é que seria essa questão relacionada a cuidados paliativos ambulatorial, porque a gente vê muito a parte hospitalar, né? O paciente está ali internado, até porque a gente confunde um pouco terminalidade, paciente internado, paciente grave com cuidados paliativos e parece que vem evoluindo muito isso. Então, Nanda, explica um pouquinho melhor o que seria esse ambulatório de cuidados paliativos. É um médico com formação que vai fazer as consultas ambulatoriais como se fosse um gerenciamento clínico, é um ambulatório multidisciplinar que precisa de outras especialidades médicas e não médicas. Como é que funcionaria um serviço ambulatorial de cuidados paliativos e qual seria o seu impacto positivo dentro de um contexto de gerenciamento clínico e, eventualmente, até de eficiência de custo, né? Então, como é que seria isso e qual é o impacto positivo, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista socioeconômico para a comunidade? Nos cuidados paliativos, tanto hospitalar quanto ambulatorial, a gente sempre trabalha com a estratégia de plano de cuidado. Então, cada paciente é cada paciente e não é por doença. Eu posso ter um paciente aqui com câncer de mama metastático, e uma segunda com a doença com câncer de mama metastático, uma terceira, e cada uma vai exigir um plano de cuidado diferente. Então, como é que funcionaria um ambulatório de cuidados paliativos? Esse paciente, ele, como eu já tinha explicado antes, ele é triado pelo especialista, ele é elegível ali, o próprio especialista ele vai definir que aquele paciente é elegível ou não,
seria encaminhado para uma triagem do Serviço de Cuidados Paliativos. Essa triagem a gente vai considerar se aquele paciente realmente é elegível ou não, né, para aquele acompanhamento. E quando inicia-se esse acompanhamento, ele vai ser acompanhado pelo médico, por fisioterapeuta, por psicólogo, vai ter o suporte de serviço social, nutrição, fisioterapia em alguns determinados casos. Então, assim, a gente desenha um plano de cuidado de acordo com aquele paciente. Não é todo paciente que vai ter o mesmo tipo de acompanhamento, os mesmos especialistas. De antemão, ele vai ser avaliado pela enfermeira, pela médica ou médico, e a gente vai definir um plano de cuidado. Nesse plano de cuidado, tem pacientes que eles vão demandar de mais consultas nutricionais, outros vão demandar mais fisioterapia. Então, a gente faz uma estratégia de plano de cuidado de acordo com que fase da doença que aquele paciente também chega pra gente. Porque, como a gente estava conversando até antes aqui, tem paciente que ele descobre que agora um câncer com metástase e ele chega para o diagnóstico, ele já chega com status performance, né? Que a gente utiliza uma escala de performance do paciente até para fazer todo esse acompanhamento. E esse paciente ele já chega com a escala performance muito ruim e sem condições de fazer um tratamento. Seria mais ou menos a fragilidade Uma do fragilidade, paciente, né? isso. Esse paciente ele vai ter, é uma escala que a gente calcula se esse paciente ele tem condições de se alimentar sozinho, de andar sozinho, de pentear o cabelo, de conversar. E a gente calcula isso desde a primeira consulta até o momento que esse paciente possa evoluir no internamento, e a gente vai calculando essa queda, né? Essa queda do status dele de performance. Então, esse paciente, às vezes, ele vem com o diagnóstico e ele não fez nenhum tratamento. Ele não fez quimio, ele não fez rádio, ele não fez cirurgia. E esse paciente já chega com status muito ruim e ele não é candidato a nenhum tratamento modificador da doença. Cuidados paliativos, eu gosto de dividir agudo, crônico e terminalidade. O agudo é quando a gente descobre, quando a gente fecha o diagnóstico, e esse paciente ele pode ainda ser passível de um tratamento modificador da doença. Então, naquele momento, a gente inicia quimioterapia, dando um exemplo de um paciente oncológico, a gente inicia uma quimioterapia que seja, uma radioterapia, o que foi indicado, e nesse momento, a gente também já inicia os cuidados paliativos. Chega em determinado momento que essa doença ela vai avançando, e a terapia modificadora já deixa de fazer muito sentido, já não tem mais os resultados que a gente espera, e ele está trazendo mais mal do que o bem para aquele paciente. Nesse momento, a gente aumenta o suporte dos cuidados paliativos, principalmente a nível ambulatorial, né, nesse paciente, a gente diminui essa terapia modificadora, até que evolui também para a fase da terminalidade, que é essa fase. É uma fase que normalmente são pacientes ou internados, ou em home care, né, internamento domiciliar ou internamento hospitalar, e são pacientes que entram em fase final de vida. Então, o ambulatório, ele traz esse acompanhamento, a gente consegue definir decisões daquele paciente, para que nesse determinado momento a gente tenha muito pré-estabelecido o que ele queria, né? Esse paciente, ele não deseja ser entubado, ele não deseja realizar diálise, ele não deseja estar numa UTI. Então, quando a gente chega numa fase de terminalidade, foi tudo muito pré-estabelecido, com o paciente e com a família. E o grande desfecho desse acompanhamento, e isso é comprovado cientificamente, né, por estudos, a gente tem uma concentração muito alta de estudos de cuidados paliativos nos Estados Unidos, né, que a gente tem um avanço absurdo realmente de implementação tanto de práticas, de protocolos e de serviços mesmo nos Estados Unidos. E a gente traz esse desfecho de um aumento de sobrevida desse paciente. Porque esse paciente ele vai estar mais tranquilo, esse paciente ele vai ter mais consciência da doença, a gente vai conseguir controlar os sintomas. Então, é um paciente que a gente vai, o máximo, controlar os sintomas dele em casa. Então, hoje a gente vê pacientes indo para emergência por dor. Que a gente poderia controlar até certa fase, talvez, de não necessitar de ir na emergência. Quando a gente pensa em emergência, é um paciente que está ali em risco maior de infecção, internamento. Internamento já é bem claro para a gente que internamento já traz mais prejuízo para qualquer paciente. Imagina um paciente que está ali passando por um processo emocional, é uma doença grave, uma doença que às vezes ele já tem a consciência de que aquilo ali vai trazer o desfecho, né, final, que é a morte. Então, assim, tudo isso aí influencia da gente aumentar a sobrevida desse paciente e ele tem uma percepção da doença dele de forma um pouco mais leve. A gente consegue amenizar esse peso. A gente tem discutido, não é algo muito recente, mas a gente sempre discute, sobretudo em um hospital como o nosso, Rodrigo, hospital terciário, com um movimento muito grande hospitalar de pacientes oncológicos, pacientes cardiopatas graves, nefropatas graves. Então, essa discussão de cuidados paliativos é alguma coisa que sempre permeou, digamos assim, as nossas conversas, né? Sim. E graças a Deus a gente tem avançado muito nesse campo, né? Com a instalação de uma comissão de cuidados paliativos, porque a educação é muito importante. Ao tempo que a gente estrutura
o serviço com as pessoas qualificadas, preparadas, prontas para poder fazer a sua atuação. A gente precisa que o restante da equipe, do hospital, das pessoas leigas também entenda o que é isso, porque muitos não sabem o que é isso, o que é cuidado paliativo. E eu tenho acompanhado muito o trabalho da comissão de vocês, que é uma comissão muito ativa dentro do hospital, e a gente tem observado como é interessante o trabalho de educação que vocês têm feito no hospital. Eu queria, aproveitando a experiência da Santa Casa de Feira de Santana, né, e outros tantos pessoas que estão nos acompanhando de outros hospitais, que de repente pensam a mesma coisa, por que não instalar, por que a gente não ampliar, por que a gente não constrói também um serviço de cuidados paliativos. Eu queria que você falasse para a gente, Nanda, como é que tem sido essa experiência de vocês, do seu grupo, né, nesse campo educacional, treinando as pessoas, informando as pessoas. Fala um pouquinho sobre essa experiência de vocês. Na verdade, a Comissão de Cuidados Paliativos ela é nova, né, da Santa Casa. Foi esse ano que a gente implantou. E a gente iniciou com um projeto, a gente já vinha, na verdade, eu até já tinha comentado isso com o Dr. Rodrigo, nasceu o Cuidados Paliativos, nasceu o projeto de Cuidados Paliativos há muitos anos atrás, né? Na minha vida mesmo pessoal. E quando a gente teve essa oportunidade, a gente entendeu que não só a equipe, na verdade toda a equipe multidisciplinar, mas inclusive os médicos que têm uma formação, a gente que foi formada, hoje a gente consegue ter algumas faculdades que têm matérias optativas de cuidados paliativos, mas é um tema que é muito pouco discutido. Então, assim, os próprios médicos não sabem, não conhecem, e todo o restante da equipe. Para que a gente possa pensar em lá inventar ali cuidados paliativos, fazer um ambulatório, a gente ter uma enfermaria, por exemplo, de cuidados paliativos, a gente precisa, primeira coisa, mudar a cultura, né? As pessoas precisam aprender, entender definições, entender questões legais, como se comunicar com aquela família, porque, como a gente já falou, são aspectos bem delicados, né? Então, a gente iniciou o projeto de conexão paliativa, né, da Santa Casa, e esse projeto, ele vem como foco educação continuada. Então, a gente fez um projeto de 6 meses, com um encontro mensal, com temas gerais, né? A gente fez os temas gerais dentro dos cuidados paliativos, um pouco mais abrangente, para a gente começar a ter o conhecimento sobre aquilo ali. A gente não vai conseguir, em uma aula de 1 hora e meia, fazer, assim, conseguir detalhar, né, aquele tema, mas a gente consegue fazer uma abrangência bem legal, e a gente está vendo isso um resultado bem bacana mesmo. Nosso último encontro foi sobre comunicação de más notícias, e assim, foi espetacular, durou 2 horas e meia, assim, a gente acabou se estendendo, porque foi um tema que todo mundo tinha muito interesse de saber. Então, a gente mudando a educação, né, trazendo com a educação continuada, a gente mudando a cultura, o conhecimento da nossa equipe, quando a gente vier a trazer os nossos protocolos, os nossos serviços atuantes, a gente vai ter uma adesão melhor, e a gente vai ter também a qualidade melhor para os nossos pacientes. O que eu acho que é encantador desse conexão paliativa, doutor Edival, é uma coisa que nessas aulas todas eu observei que até advogado participa desse processo. Como ela falou, tem questões legais, comunicação de más notícias, tem um contexto do que pode ser falado, das demandas diversas, né? Então eu achei isso muito interessante. Mas uma coisa me chamou a atenção, que você fala assim, o cuidado paliativo, ele quando controla sintoma, ele quando trabalha a espiritualidade emocional, talvez a pessoa se sinta mais plena, mais feliz, Sim. ele aumenta a sobrevida. Em tese, talvez, não fosse essa, primeiramente, a intenção quando foi instituído o cuidado paliativo. Então, aquele tabu de que cuidado paliativo é para quem está morrendo, é totalmente o contrário. Cuidado paliativo é para quem quer viver. E quem quer viver de forma plena e de forma abundante. Então, assim, isso que você traz para a gente, traz uma reflexão profunda, profunda da importância, não só de se discutir isso nas universidades, de se discutir isso nas instituições de saúde, em especial em instituições como a nossa, doutor Ival. São instituições terciárias que tratam, como você mesmo falou, pacientes muito graves, mas, sobretudo, implantar um serviço robusto que ofereça às pessoas, ofereça aos pacientes uma alternativa de um tratamento mais digno, porque no final das contas estamos falando em dignidade. Então eu fico muito, muito feliz, muito alegre disso estar acontecendo, e espero que em breve aí a gente possa estar colocando, Nanda, em nossos
podcasts e nossas redes sociais o dia da inauguração oficial desse serviço de cuidados paliativos e dizer que a gente conversou, parece que durou quase nada a conversa, quando a conversa é boa é isso aí, mas a gente vai encaminhando para o final desse bate-papo e dizer que eu fiquei muito feliz, eu aprendi muito hoje, não tenha dúvida disso, então eu acho que esse episódio vai servir não só para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, mas também para uma série de pessoas que se deparam com familiares com problemas graves de saúde. Então, eu te digo que hoje foi um dia muito importante para mim, um dia de muito aprendizado. E aqui eu aproveito para me despedir de meu amigo Edival Gomes, de você, Nanda, agradecendo a sua presença e também dizendo, Edival, que hoje foi um dia muito bacana para a gente. Sem dúvida, foi uma honra muito grande estar aqui com você, Rodrigo, no nosso podcast. Ouvir a doutora Fernanda Reis, uma pessoa que tem ajudado a engrandecer ainda mais a nossa instituição. Nanda, é uma honra muito grande ter estado aqui contigo. Sucesso à sua comissão, sucesso ao seu ambulatório. Espero que o serviço cresça, se consolide e seja exemplo para a Bahia. Obrigada. É uma honra para mim, né? Assim, para mim realmente foi uma honra participar disso aqui e trazer esse assunto que realmente necessita ser mais discutido, mais falado, e isso realmente traz para os nossos pacientes uma melhor qualidade, né? Não te falei que o tema era extremamente interessante? Então estamos finalizando mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. No YouTube, Santa Casa de Feira de Santana. No Spotify, Casa Científica. Toda quinta-feira, um novo episódio. Até mais.